Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos lá, vamos passear um pouquinho aqui pelos relacionamentos afetivos e as formas que a gente tem, gente, da gente se relacionar melhor. Antes da gente se relacionar melhor com o outro, a gente tem que aprender a se relacionar melhor com a gente mesma. O caminho, gente, nunca é fora. O caminho é sempre dentro. Eu já passei incenso aqui no meu cantinho. Aí agora há pouco eu tava com uma misturinha, uma sinergia gostosa de óleos essenciais. Eu particularmente gosto muito. Ai, se vocês pudessem sentir. Esse aqui, olha que delícia. Vou mostrar pra vocês. É um dos meus preferidos. Da Balsamia, eu gosto bastante dos produtos dela, acho muito gostoso. E esse aqui é a mistura 24, é uma mistura de floral com cítrico. Eu não gosto muito de perfume doce, não sei vocês gostam de perfume doce? Eu particularmente não gosto. E esse aqui ele tem uma mistura maravilhosa, que agora tem letras minúsculas. E eu não enxergo, gente, eu precisaria de uma lupa para conseguir enxergar o que tem aqui, né, neste óleo, mas é maravilhoso. Posso dizer para vocês que ele deve ter uma lavanda, deve ter gerânio, e para nós que somos mulheres, usar óleo essencial tá muito enraizado. Você sabe com o quê? Com as nossas memórias. Vocês sabem que quando eu faço um banho ou eu faço uma massagem, um trabalho de relaxamento, eu gosto muito de fazer, gente, de contar pra vocês. Eu me vejo assim, eu me imagino num templo sendo cuidada e sendo permitida ser cuidada. Porque a gente tem que olhar para as nossas resistências. A gente busca muito amor fora, a gente quer muito ser amada, a gente quer muito ser tocada, a gente quer abraçar, a gente quer sentir o sentimento. Mas sabe que eu vejo, que eu vi muito nos meus grupos e às vezes nas minhas clientes de atendimento individual, quando era presencial, porque agora não é mais, eu pedia para abraçar. Porque se você tá querendo trabalhar o amor, olha que coisa interessante, gente. Se você tá querendo trabalhar o amor, você tem que aprender a receber o amor. E para você receber amor, não é só amor romântico. A gente precisa se libertar das próprias defesas que o nosso físico ele vai adquirindo. Porque a gente se magoou quando criança, daí a gente se magoou quando a gente era adolescente, a gente se magoou por causa da nossa mãe, a gente se magoou por causa do nosso pai, às vezes de uma prima, às vezes de uma amiga, e a gente vai se fechando, a gente vai endurecendo o nosso corpo. E toda vez que eu começava um grupo ou que eu ia para um atendimento, eu quero abraçar. Então hoje aqui, pra gente começar o nosso encontro, porque, gente, eu tô me recusando a chamar isso aqui de live. Eu tenho que chamar isso aqui de encontro do feminino, encontro de mulheres, o resgate da alma feminina. Então eu vou te pedir aí que você se abrace, se toca, sente o teu abraço, se abrace de verdade. Pode parecer uma coisa boba, mas quando você está no seu processo de cura, quando você está no seu caminho, no seu despertar, no seu momento, o seu toque é tudo o que o teu corpo precisa. Você não precisa do toque de uma outra pessoa. Ele é bom, é gostoso, é bem-vindo, mas se permita, se sinta, se abrace. Veja o quanto talvez você esteja resistente. E você esteja ali colocando toda a sua expectativa, porque a gente faz isso, a gente é boba. A gente joga a nossa expectativa toda. A gente direciona a expectativa para uma pessoa. Ou para uma pessoa que ainda nem exista. Então se toque, se abrace, vai, vamos lá.
Eu adoraria estar vendo a carinha de vocês, mas eu vou pedir para você se abrace, se sinta. Veja até onde você consegue. É interessante fazer esse exercício. Eu sou bem flexível, gente. Eu quase que realmente estou me abraçando inteira. Eu vou falar para vocês, eu estou fazendo esse exercício aqui. Eu também estou me sentindo. Eu também estou me observando. Eu estou vendo até onde eu estou indo. E eu estou vendo o quanto eu estou conseguindo aqui, ó. Me sentir, me abraçar, me apertar. Quanto de amor eu tenho dentro de mim, que eu também preciso ainda soltar mais. Por isso que eu venho aqui. E eu venho, assim, ensinar você, porque é uma forma que eu tenho de expandir esse amor, de tocar você. Então se abrace, sinta, perceba-se. Aí conforme você vai fazendo isso, minha amiga, você pode ter certeza que você vai começar a enxergar, a desejar o amor de uma forma muito mais saudável para você, para tua vida. Se você tá aqui, vamos dar um basta em relacionamentos afetivos que sejam, olha, não vou nem falar tóxicos, gente, abusivos, destrutivos. Ok, né? Faz parte da nossa história, eu já tive vários e aprendi muito. E uma das coisas principais que eu aprendi é eu comigo mesma, a minha autoestrada, a minha autorrealização. A gente precisa ouvir esse tapa na cara, que é dado com muito amor, tá, gente? Porque assim, a gente precisa movimentar a nossa vida de uma forma muito mais positiva. A gente não pode, assim... Gente, eu tava vendo, eu vou e volto muito nos assuntos, mas vocês vão me acompanhando. Tava vendo aqui nos stories do Instagram aquelas pessoas que oferecem serviços de amarração. Gente, eu quase tenho um ataque do coração, vou ter que confessar isso pra vocês. Porque, gente, não tem coisa pior do que a gente querer se ligar. Vamos falar assim, que estou sendo de forma muito gentil, né? Mas você querer costurar a tua energia, a tua identidade espiritual a uma outra pessoa, o qual não deve estar no teu caminho. Porque quem deve estar no teu caminho, ela vai estar e ela vai ficar o tempo que ela precisa ficar. Eu, infelizmente, já trabalhei em muitos grupos, mas muitos grupos, e muitas pessoas no individual, de mulheres que, no maior desespero de ter perdido aquela pessoa, porque eu não vou chamar isso de amor, porque amor não traz e não leva a gente a fazer isso. O que leva a gente a fazer isso é um profundo descompasso com a gente mesma, que a gente perde as nossas referências. Por isso, gente, que é tão importante a gente ter, de alguma forma, parte desses 10 caminhos que eu falo aqui, enraizados e sedimentados dentro da gente, para que a gente não caia na tentação de querer se amarrar, porque essa é a palavra, se costurar com alguém que a gente não faz ideia do que esta pessoa tem por detrás, a gente nunca sabe mesmo, mas de você se ligar a uma pessoa ali, sem o outro querer, isso é muito triste. E eu vi isso aí no Instagram, eu falo, meu Deus do céu, como que a gente pode usar de uma energia, que são energias, né, gente, para se valer de algo qual você vai prender, aprisionar. E eu falo aqui, o meu trabalho, ele é totalmente ao contrário, é para te libertar. É te libertar de tudo que você até então estava tentando desesperadamente falar, fazer, e não estava encontrando um caminho. Eu tô aqui para te ajudar nesse caminho. Peraí, só um minutinho, gente. Tá gravando direitinho aqui? Então tá bom.
Temos plateia aqui, não são os gatos, tá, gente? O marido tá participando, eu falo, está aprendendo muito, porque a gente inclusive tem intenção, daqui a um tempo, de trazer muito da visão do masculino das histórias. Porque é importante a gente ter, porque nós somos um equilíbrio. Dentro da gente, nós já temos esse masculino. Então, quando a gente fala e a gente trabalha o nosso racional, a gente está trabalhando o nosso masculino. Quando a gente trabalha a nossa emoção, nós trabalhamos o nosso feminino. Quando eu pedir esse abraço, ó, vamos imaginar a nossa união do nosso masculino com o nosso feminino. A gente começou falando de amor próprio, depois a gente falou de ser independente, depois a gente falou de ter a sua própria personalidade, olha cada coisa bonita, gente, e segurar as expectativas, isso é bem importante, todos esses pontos são muito válidos. Vale com toda certeza a gente assistir a live 1 dessa sequência de 2. Bom, o que a gente começou a falar lá e que o pessoal já gostou muito quando eu trouxe, que é sempre falar a verdade para as parcerias. De novo, o que eu ensino aqui, gente, é como você se relacionar melhor, não só no seu afetivo, mas é você falar a verdade para você, é você falar a verdade para quem está à sua volta. E isso, obviamente, inclui o seu parceiro. Porque muitas vezes, eu já vi aqui, já recebi direct, já recebi mensagem, e-mail, pedidos de ajuda de pessoas que não conseguem dizer a verdade. Dizer a verdade não é contar a sua vida na íntegra. Calma lá. É você dizer a verdade quando você ficou chateada com alguma coisa, porque a gente se chateia e a gente não fala, a gente espera que o outro adivinhe o nosso real sentimento. Por isso que é tão importante, gente, a gente seguir um pouquinho disso tudo que eu venho falando. Porque quando a gente vai falar a verdade pro outro, ó, vamos fazer um parênteses bem grande aqui. Falar a verdade para o outro sem ser agressiva, mal educada. Não pode, porque o que acontece? Quando a gente não sabe falar a verdade, alguém fala a verdade, você vai lá e vomita no outro toda a verdade da relação inteira. E não é isso. O que eu estou ensinando você aqui a fazer, o que é? Você falar a verdade, vamos colocar assim, a partir do dia de hoje, a partir de agora. Se você está esperando que o teu parceiro, que a tua parceira pegue um copo de água para você, não fique de cara feia porque ela não pegou. Ela não pegou porque você não pediu, porque você não falou que você queria aquilo. Se você não quer que a pessoa te responda daquela forma, respire fundo e fale calmamente. Não fale mais assim comigo, você me magoa dessa forma. Que se você for, ai, não fala mais assim comigo, gritar, o que vai dar? Vai dar errado. Vocês vão entrar numa discussão imensa e desnecessária. Falar a verdade é para ajudar você e o seu parceiro, sua parceira, se comunicarem melhor. Então, se você não gosta, vou pegar uma coisa bem assim que eu também não gosto e que o maridão já aprendeu de tanto que Elô pediu. Deixar a toalha ali amontoada, seja na cama, seja no cantinho. O que eu falo? O que eu falava pra ele? Assim, bem, pendura a toalha porque ela vai ficar fedida. Grande verdade. E a toalha, no caso dele. Então, o que a gente tem que pegar lá e fazer? Eu fui falando uma, fui falando duas, agora entrou no natural. Da mesma forma que eu falo a verdade, eu dou a liberdade para ele também falar a verdade para mim. Ele fala que às vezes eu falo as coisas de forma, assim, muito sem grandes explicações. Que eu tenho que falar as coisas, às vezes, de uma forma mais pausada, porque aquilo tá tão acelerado na minha cabeça que eu preciso trazer para mim que ele não tá dentro da minha cabeça, então eu tenho que falar de forma pausada e a verdade de que eu tô precisando. Então você, da mesma forma que você faz um pedido verdadeiro,
você tem que se abrir para que o outro também faça o pedido verdadeiro também. Então, é uma mão dupla. Então, se eu estou ensinando você a falar a verdade, você vai se abrir para ouvir a verdade do outro. E a verdade também é assim. Você tem lá o seu crush, vamos falar assim, tá? Mas você tem lá o seu rapaz que você tá ficando, que você tá interessada, e você precisa falar para ele que da forma como ele está conduzindo o atual encontro, relacionamento, você não tá indo de encontro, você tá ficando angustiada. Ai, gente, tô com calor, a gente começa a falar de amor aqui, começa a ficar quente. Mas o que você vai fazer? Vamos lá, vamos pegar uma situação dessa, que eu acho que é uma situação bem rotineira, que deve estar acontecendo com bastante gente. A gente tem que pegar essa pessoa, seja por mensagem, seja por áudio, e buscar essa pessoa para uma conversa. Falar assim, olha, né? Sempre com educação, tá, gente? Olá, tudo bem? Boa noite, como você está? Então, tô aqui pensando comigo e a forma como a gente está levando o relacionamento está me deixando angustiada. Será que a gente pode conversar? Uma boa forma. Gostou disso? Depois você escuta na live de novo e copia aí para você colocar com as suas palavras. Se você mandar de cara, ai, preciso falar com você. Ih, você já vai assustar o cara. Vai assustar. Ele vai ler aquilo e fala, DR, vou fugir. Vou dar uma canseira nela para ver se ela esquece. Ou eu vou cozinhar ela de alguma outra forma para ver se ela esquece, porque eu não quero falar desse assunto. Agora, se você for gentil, se você começar, oi, tudo bem? Como você tá? Então, tava precisando aqui falar com você, ó, uma outra forma. Que a forma como a gente tá, assim, nesse relacionamento tá me deixando angustiada, ou está me deixando chateada, ou está me deixando triste. Porque não tá indo da forma como eu gostaria. Será que a gente pode conversar? Se a pessoa tiver minimamente interessada em você, que isso acontece, tá, gente? Não vamos diminuir o interesse masculino, não, tá? Ele vai falar, não, podemos, claro. Ele já entendeu o contexto. E isso é falar a verdade. Eu tenho a história de uma cliente e ela tem bastante dificuldade de falar a verdade. E ela passou por uma situação foi bem difícil pra ela, né? Não foi nesse ano, foi acho que no ano anterior, né? Que esse ano a gente ainda teve carnaval, mas acho que foi no ano anterior. Ela tava saindo com uma pessoa, ela tava bem envolvida, obviamente, ela não tava deixando transparecer nenhuma verdade do sentimento dela por ele. Tava fazendo os joguinhos emocionais ali para ver se ele entendia o que ela queria, e obviamente o homem não entende. O homem não entende mensagem subliminar, gente. Descubram e aceitem isso de uma vez. Enquanto nós mulheres, nós conseguimos nos comunicar de uma forma extremamente intuitiva, os homens não são assim. Então, para nós mulheres, a gente tem que descer um pouquinho para a gente conseguir falar num formato que o masculino consiga entender. Bom, voltando à história da minha cliente. E era perto em janeiro, e o rapaz estava... Como ela não estava falando o que ela estava sentindo, estava naquele joguinho, ela aceitava tudo que ele fazia para não perder, porque estava extremamente insegura. Ele falou, olha, vai ser o carnaval e, daqui a um mês, tá? E eu tava querendo ir pra Salvador. Ela ficou dura, e agora, o que eu faço? Ela ainda não estava fazendo terapia comigo, né? Porque se isso falasse, eu ia ensinar ela a ela falar pra ele que ela não gostaria que ele fizesse isso. Por mais até que ele fizesse, ele ia mostrar pra ela rapidamente que ela estava indo num caminho e ele estava escolhendo ir em outro caminho, o que não tem problema nenhum. Vamos lá, ninguém tem obrigação de ficar com ninguém. A gente fica com a pessoa, isso é válido para nós mulheres, tá? Porque às vezes a gente quer se convencer muito que a gente vai ficar com a pessoa, ou isso e aquilo, e não é assim. E aí ela não falou, ela se calou diante daquilo que ele
estava comunicando para ela. E aí o que aconteceu? O rapaz foi para Salvador, ela não foi. E quando voltou, ela estava muito magoada com o que tinha acontecido. Por mais que eles tenham se falado, não é a mesma coisa. A gente sabe que uma pessoa que vai para o carnaval em Salvador está sendo entendido que a pessoa vai para a farra. Ninguém vai para Salvador no carnaval para tomar um axé, não é? A pessoa vai para a farra, ok, cada um com a sua vida. Mas no caso dela, ela deveria ter falado para ele, não é mandado, brigado, xingado, gritado, dado chilique. Falado para ele assim, puxa, eu não gostaria que você fosse. Se você quiser ir, você vai, mas eu não gostaria que você fosse. E aí a gente tem que se abrir para que o outro mostre a verdade. Você mostrou a sua, você não gostaria, ela não gostaria. E aí quando eu trouxe isso para ela, gente, ela ficou assim, assim, sabe quando a pessoa fica um pouco em choque? Ela falou, como assim eu falaria isso pra ele? Eu falei, sim, você deveria falar. Ah, mas ele iria de qualquer jeito. Sim, mas ele iria sabendo que você não gostaria. Então, se ele fosse sabendo que você não gostaria, ele estava dando o sinal bem claro pra você que aquilo que você está esperando dele não é o que ele pode te dar. Então, a verdade, gente, meninas, prestem bem atenção, a verdade sempre vai te libertar. Porque muitas vezes você ficar nessa de não falar a verdade, ela só te deixa presa numa situação de dor. E uma dorzinha incômoda que está sempre ali. Então, quando você dá o passo da verdade, o outro dá o passo da verdade dele. E o que você daí faz com isso? Ou você fica de forma consciente, ou você dá o seu grito de independência e sai fora. Claro que numa situação dessa, se ele foi lá para Salvador, muito obrigada, beijo, tchau, né? Arrume outra, se divirta com outra, porque comigo não é o que eu quero para mim. Então, a verdade a gente fala pro outro, mas a verdade a gente tá falando para quem? Pra gente mesma. Verdade não é pro outro a gente tá sinalizando através da verdade. E pra gente, a gente tá dando uma oportunidade para que a gente possa viver mais feliz. Não é? Deus o livre a gente ficar com alguém que tá assim, né? Ah, eu fico um pouquinho aqui, cozinho um pouquinho ali. Então, quando a gente entende a verdade, a gente vai pra frente. Então, esse é o sentido de falar a verdade. Acho que vocês pegaram aí um pouquinho do que é falar a verdade, tá, gente? Bom, o nosso próximo ponto, que eu acho que é uma coisa bem importante, que já entra um pouco nesse de falar a verdade, é respeitar as diferenças. Eu tenho uma outra história de uma outra cliente, que a gente falou dessa história do Carnaval de Salvador e me fez lembrar. Ela amava ir pro Carnaval de Salvador. Ia lá, dançava, nossa senhora, eu só de imaginar, naquele mundaréu de gente, todo mundo apertadinho, no calor, suando junto, a Elô não iria nunca. Mas tem gente que gosta. E essa minha cliente, ela amava ir pro Carnaval de Salvador, ela não perdia um. Só que ela também queria namorar. Não é que ela encontrou num Carnaval de Salvador uma pessoa e assim eles pulavam o carnaval sempre juntos? Assim, quando você gosta muito de alguma coisa, é interessante que a gente encontre uma pessoa que esteja na mesma sintonia que a gente, porque senão fica difícil. Porque assim, vamos lá, vamos pegar um exemplo mais assim, crítico ainda. Se a gente pegar uma pessoa que é da Umbanda e vai namorar um cara que é da Universal, não vai dar certo. Porque são duas mentes que pensam, vibram e acreditam em coisas muito diferentes. Isso é uma coisa bem importante. A gente tem que, de alguma forma, buscar pessoas que pensam de forma similar. Não tem que ser de forma igual, porque de forma igual a gente vira irmãozinho, e irmãozinho não é bacana. A gente tem que ser companheiro, companheira da pessoa. Aí a gente entra aqui, né, pra linkar as coisas para vocês não ficarem tão perdidas, porque o raciocínio aqui é muito rápido, mas vamos lá. Respeitar as diferenças. O que é respeitar as diferenças? E para conseguir conviver. Porque às vezes existe um grande amor ali,
mas são pessoas que têm diferenças. Para começar, a grande diferença entre um casal é um ser mulher, no caso, e o outro ser homem. Mesmo que seja um casal, que sejam duas mulheres e dois homens, pode ter certeza que alguém deste casal vai vibrar mais no masculino ou mais no feminino, no caso. Então a gente tem que respeitar a forma que o outro pensa, porque não tem coisa mais chata do que ser a dona da verdade, ser mandona e querer impor para o parceiro a sua verdade, a sua forma de pensar. É difícil isso, porque às vezes na convivência, às vezes no dia a dia, às vezes no cansaço do dia a dia, a gente se irrita profundamente com a forma que o outro tem de fazer coisas muito simples. Por isso falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de falar para o outro que aquilo não tá legal e a gente conseguir viver de uma forma com mais harmonia. Então a gente tem que ter esse olhar e esse respeito pelo nosso parceiro ou pela nossa parceira, porque senão, gente, a gente vai viver uma vida de muita discussão. E aí a discussão, ela vai cansando ambos os lados. Porque vamos ser realistas, ninguém gosta de discutir. Se você gosta de discutir, de impor a tua vontade, o que você acredita, vamos rever isso, porque eu vou te dizer que isso não é um bom comportamento para você. Porque se você está fazendo isso dentro do seu relacionamento afetivo, você está fazendo isso dentro do seu trabalho, e aí posso te garantir que você está perdendo muitas oportunidades. Nosso funcionário Kikinho chegou aqui para participar da live, também chegou atrasado, né? Vou descontar a hora extra neles, vou fazer eles trabalharem um pouco mais depois. Mas assim, se você está agindo desta forma, pode ter certeza que você está levando este comportamento seu para outras áreas da sua vida. E aí você começa, pode ter certeza disso que eu tô falando, a se queimar. Se queimar com as suas amigas, a se queimar no seu trabalho. Porque, de novo, pessoas que querem impor, que não sabem, porque às vezes assim, às vezes a gente pode estar certo. Então a gente vai falar assim, olha, a forma como eu penso, melhor ou o melhor caminho para esta solução é assim, assim, assim. Vamos fazer dessa forma? A gente vai encontrando formas e caminhos da gente se comunicar sempre com a verdade, mantendo a nossa personalidade. Você vê como as coisas têm uma cadência para elas acontecerem, gente? Por isso que é importante. Você tá vendo a live de hoje, tá gostando? Assiste a live anterior e faça dessas duas lives uma grande aula para os seus relacionamentos. Isso que eu tô falando, né? Eu falei assim, eu nem tô gostando de chamar esses encontros, né? Essas lives de live. Eu acho que isso aqui é um grande encontro, uma grande aula, uma grande oportunidade que você tá tendo de você ouvir, de você entender uma forma nova para você se relacionar, tá? Então, vamos lá, respeitar as diferenças. Acho que todo mundo também entendeu o conceito do que é respeitar as diferenças. E observe em você, gente, por favor, o quanto mandona você é. Isso é uma coisa das mulheres, gente do céu. Se deixar, a gente manda e desmanda em tudo e a gente nem tá percebendo que a gente tá fazendo isso. Vou tomar um golinho de água aqui e vou observar como eu tomo água. Meu marido falou que eu faz uma coisa feia no vídeo. Eu vou prestar atenção aqui como é que eu tomo água, tá, gente? Vocês também prestem atenção agora aí. Vamos lá, acho que agora eu tomei água direitinho. Depois eu vou pedir pra ele olhar no vídeo e ver se ficou boa dessa vez. Diga sim e diga não. Às vezes, o que é mais fácil pra você? Dizer sim ou dizer não? Dependendo da situação, dizer sim é muito difícil. Às vezes é mais fácil a gente falar não, porque quando a gente entra nessa de falar não, a gente começa a falar não pro Deus e o mundo. E a gente nem percebe quanto não,
oportunidade a gente tá deixando de ter? Por conta de falar assim, não, agora eu tenho que me afirmar, eu tenho que saber dizer não, né? Eu sempre fui uma pessoa muito permissiva. E aí você tá ali, na verdade, perdendo um monte de oportunidade de você se vivenciar coisas. Então, é aquela coisa, diga sim, diga não. Fale os dois. Não que você tenha que ter um grande equilíbrio. Fala assim, deixa eu anotar aqui. Hoje já falei 3 nãos, então agora o restante do meu dia eu vou falar só sim. Não é exatamente assim, gente. Mas entra dentro de você e olha, fala assim, será que eu gostaria de ouvir um sim? Eu gostaria de ouvir um não. Será que essa questão vai fazer bem pra mim? Pra mim, olha, pra você. Se você está dizendo um sim ou se você está dizendo não. Vai muito de uma observação, mas é muito, muito, muito importante que você saiba dizer os dois. Não tem um que tenha que ganhar. Então não é o não que tem que ganhar. E também não é o sim, porque a gente dizer sim para tudo, a gente volta lá em cima e a gente esquece da questão da personalidade. Que é importante a gente ter personalidade. Então se você quer falar um não, fale não. De novo, falando a verdade, sem ser agressiva. Mas fale o não. Você tá com vontade de dizer sim? Gente, eu encontro, olha, mais uma história aqui para contar para vocês. Eu tenho um monte de cliente, né? Um monte de história. Tem gente que me conta um monte de história no direct também. E tem muita mulher que tá morrendo de vontade de sair com a pessoa e não aceita, não diz o sim. Porque fica no seu auto-julgamento, o que vai pensar, porque daí vai me descartar, porque aquilo, cheia de, sabe aquele monte de senão que às vezes a gente vai dando pra gente mesma, morrendo de vontade de falar sim e falar não pra fazer aquele joguinho. Se você já fez isso, observa aí, você está com vontade de dizer sim pra aquela pessoa, diga sim, tenha autenticidade com você mesma e diga sim. Vivencie aquele momento, vivencie aquela história. Não tenha receio de dizer sim. Porque às vezes a gente entra em joguinhos de novo. Mulheres, joguinhos emocionais não funcionam. Só observa, só deixa você mais angustiada, chateada e magoada. Joguinhos emocionais não funcionam, porque se funcionasse, estaríamos todas nós muito bem resolvidas. Joguinhos emocionais só atrapalham. Então observa, porque parece que isso fica um pouco enraizado na mulher. Então eu não atendo de primeira, ele que não me chamou, então eu não vou chamar, eu não vou. Vai dar tudo errado, tá certo? Você quer fazer alguma coisa? Faça, fale sim. Se não gostou, fale não e explique o porquê o não. Sem ser agressiva, sem ser mal educada, mas fale. Tá? Bom, outra coisa que eu tô falando muito pra vocês aqui é o não gritar e o não ofender. Por que que eu falo isso? Porque as mulheres, nesses últimos tempos, estão assumindo muito essa coisa do empoderamento feminino, feminista, elas estão ficando mal educadas. Não que a gente tenha que ser santinha, porque eu também não sou, tenho meus momentos que eu, que eu sou um pouco mais dura, como eu falo pra vocês, eu sou brava, eu sou séria. Então tem os meus momentos ali que eu falo uma coisa com um pouquinho mais de verdade, né? Vamos ser delicadas assim, mas gritar, ofender, né? Que ofender é você falar um palavrão, nem pensar. Não façam isso. Porque vocês podem ter toda a razão do mundo, vocês vão perder essa razão. E aí acontece uma coisa que nós mulheres odiamos. A gente é taxada de louca, de maluca. E aí aquela razão que você tinha, você perde ela completamente. Porque o que acontece? Se você não fala o não, você vai ali,
só aturando, só absorvendo, só deixando o seu copo transbordar. Aí quando você percebe, você vê que o teu copinho transbordou há muito tempo, você fica pé da vida. E aí o que você faz? Você simplesmente joga tudo. Vocês estão entendendo que a gente tem uma sequência de uma mudança de comportamento que vai levando você a que você consiga se expressar de uma forma positiva para suas parcerias, para o seu relacionamento? E que dentro dessa eu gostei dessa palavra, gente, cadência. Dentro dessa cadência tem que ser falado que a gente não deve gritar. Eu tenho uma história de uma cliente, essa é de muitos anos. Ela foi uma das primeiras clientes que chegaram para mim, né? Inclusive, assim, ela tem uma super realização pessoal depois que ela fez o trabalho comigo. E ela casou, teve filho, super feliz, está casada já há muitos anos. Mas ela chegou pra mim porque ela tava num relacionamento já há alguns anos, por aqui da pessoa, não é nem por aqui, ela tava por aqui. E ela teve um surto com essa pessoa, que ela gritou tanto, ela fala assim que ela gritou tanto que ela perdeu a voz e que com toda certeza todo mundo ouviu de tanto que ela gritou, que ela já nem sabia mais porque que ela estava gritando com a pessoa. E olha o quanto, vocês imaginam o quanto essa moça não guardou de sentimento, de raiva, de mágoa que ela tinha pelo namorado dela. E ela gritou, e ela veio pra mim que ela falou assim, que ela não estava entendendo tamanho surto que ela tinha tido. E ela teve esse surto porque, assim, ela encheu o saco dela num nível, assim, muito grande. E aí ela gritou, e aí, claro, né, gente, ela perdeu total razão. Por isso que é importante a gente ir falando a verdade, a gente ir comunicando pra pessoa, pro nosso parceiro, as coisas. Não é também ficar comunicando, gente, ó, volta lá. Também não é ficar comunicando todo santo dia, tá? Não é virar a professora. A gente tem que ser a mulher. Então a gente fala e tem que trazer um certo bom senso pra gente, porque senão também a gente também fica chata, a gente fica cansativa e o outro também, de novo, vai falar isso. Então olha, porque você que tá dentro do seu relacionamento, você conhece o timing do seu relacionamento para que você possa se expressar. Você sabe o humor do seu marido, do seu parceiro, do seu namorado. Você que sabe, você que tá aí convivendo. Então eu tô te dando aqui um caminho e você vai encontrar, você vai pegar isso aqui que eu tô ensinando aqui e você vai encaixar dentro da sua realidade. E você vai ver que é extremamente possível de você fazer isso. Então assim, a pessoa acorda mal-humorada porque não dorme direito, porque tem um sono ruim, você não vai falar naquele horário. Você sabe lá que o teu marido, que o teu namorado, que o teu ficante, quando tá com fome, ele não reage bem, porque você que convive com ele, não sou eu. Você não vai falar quando ele tá com fome. Você vai ver ali, aquele momento, e falar assim, então, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe aquilo que aconteceu? Você se lembra? Então, eu queria te fazer um pedido. Não fala mais daquele jeito. Eu fiquei tão magoada na hora. Olha, te garanto que você vai fazer a pessoa pensar. Te garanto. Experimenta mudar a forma como você fala. De preferência, isso é uma outra dica que nem tá aqui no meu roteiro, né? Mas é você não falar exatamente naquela hora. Por quê? Porque naquela hora, muito provavelmente, você tá com a tua emoção inflamada. E o que você falar e o que você possa ouvir, né? Porque às vezes aconteceu ali, você vai inflamar ainda mais, você vai jogar combustível num sentimento. Então a minha sugestão é afasta um pouco e daí depois você procura a pessoa sim e você vai se posicionar sim com a verdade. Veja como que você consegue encaixar isso
no seu relacionamento, porque aqui não tem uma fórmula mágica, tem um caminho, uma forma que você pode colocar dentro, inserir dentro do seu relacionamento, e você vai ter um relacionamento muito mais saudável. E quando você está criando esse relacionamento saudável com o seu ambiente, você está criando uma paz dentro de você que talvez você nunca tenha vivenciado. E eu acho que é muito importante para você, porque para mim, viver num ambiente de paz. Bom, vamos continuar aqui, que tem uma outra coisa aqui, que eu acho que ela é esse número 9 que eu coloquei. Se você estiver precisando de algo, peça com carinho. Acho que eu já falei um pouco ali em cima e acaba sendo um pouco de você falar a verdade que eu falei ali. Então, a gente não pode esperar que o nosso parceiro, ele saiba o que a gente está precisando. Ele não tem como adivinhar que a forma como ele fala te magoa. Ele não tem como adivinhar, inclusive, olha isso que eu vou falar para vocês, meninas, que a forma como ele namora você não está te satisfazendo se você não falar para ele. Agora, a questão da satisfação, por favor, não falem na hora que vocês vão estragar o clima e vai ficar horrível. Num outro momento, crie um outro momento. Você vai mostrar para ele como ele pode te satisfazer de uma forma mais eficaz. Faça, troca, é o sim e o não. Isso também se aplica dessa forma. Mas a gente precisa comunicar o nosso parceiro do que a gente tem de necessidade. Se a gente tem mais necessidade de carinho, fale, não implore. Olha bem a diferença. Fala assim, ai, me dá um abraço. E quando ele te abraçar, fala assim, ai, teu abraço é muito bom, me faz muito bem. É um estímulo positivo, porque o outro também precisa saber se ele está acertando com você. Ele não tem como saber se ele está acertando ou não. É importante, muitas vezes, a gente direcionar o caminho que o relacionamento está indo. Olha como isso, assim, eu falo, a sabedoria, ela está nas mãos da mulher. E isso não é errado. Por quê? Porque nós somos mais ligadas ao sentimento. Nós somos mais condicionadas, ensinadas a lidar com o amor de uma forma muito mais aberta e profunda do que o homem. Então a gente não pode ficar esperando. Por isso tem aquelas expectativas do príncipe encantado, né, gente? Vamos combinar que, assim, de príncipe encantado, eles não têm nada. Porque imagina se eles também ficarem esperando da gente só as princesas. Quem vai conseguir ser o tempo inteiro uma princesa? Você consegue acordar uma princesa? Eu não consigo. Quando você tá cansada, você consegue ser a princesa? Então a recíproca é verdadeira. A gente fica esperando, o príncipe. E se ele fizer o mesmo, vai ser cansativo. Aí você não vai ser uma mulher real. Você vai ter sempre aquela obrigação de você estar ali naquele arquétipo da princesa ali. Olha como isso é cansativo. Claro que a gente não deve se abandonar, que a gente não deve se cuidar, que a gente não deve estar bem, mas a gente não deve estar bem para o outro, vale a lembrança, a gente tem que estar bem para a gente mesma. Mas essa questão da gente esperar do outro sem a gente falar, não funciona. Então, se está precisando de alguma coisa, notifique. Encontre dentro da sua realidade, do seu relacionamento, vale lembrar de novo, quem vive aí o seu relacionamento, o seu namoro, as suas histórias românticas, é você, não sou eu. Eu vivo a minha aqui e eu coloco essas coisas para o meu marido, eu explico para ele, eu peço para ele. Quando eu preciso de alguma coisa, eu falo. Da mesma forma, e de novo, eu também abro para que ele também peça coisas de mim. E nem sempre eu tenho como atendê-lo da mesma forma que nem sempre ele tem como me atender. E isso não quer dizer que eu ame menos ou que ele ame menos. A gente tem que respeitar, vamos lembrar, gente, todo o caminho aqui que nós estamos fazendo.
A gente tem que respeitar o momento, a diferença, para a gente viver um relacionamento com mais paz. Isso que eu falei, a gente precisa disso, pela gente. Bom, continuando aqui, para a gente conseguir, né, chegar na nossa meta, é uma coisa, gente, isso é importantíssimo. Não joguem na cara erros do passado e o próprio passado do seu parceiro. Teto de vidro, gente. Acho que ninguém que tá aqui conversando, ninguém que está aqui vendo esse vídeo, estando nesse encontro, tem 15 anos que não tem passado. Às vezes as meninas de 15 anos já têm passado pra caramba. Mas isso é algo muito errado. E que uma mulher insegura, se você já fez isso, se você fica remoendo o passado dele, olha, volte para dentro de você. Isso não faz bem a você. E isso não faz bem à relação. Se ele está com você aqui, hoje, aceite e caminhe daqui de hoje em diante. Da mesma forma que você viveu as suas histórias, que você viveu os seus encontros e os seus desencontros, ele também viveu. Isso com relação a relacionamentos. Se no passado, da história de vocês se magoaram, também não traga brigas do passado, muitas dores do passado. Se você quer viver um relacionamento saudável, vamos lá, vamos fazer uma escolha, vamos colocar tudo isso que eu estou ensinando em prática e é daqui em diante. Que se você ficar remoendo, ficar trazendo as histórias, eu vou garantir para você, você não vai sair do lugar. E a chance do relacionamento se cansar é muito grande. Então, a minha sugestão é coloque um ponto nisso e você começa a seguir de hoje em diante. Com esse novo caminho que eu tô te dando. Se dê essa oportunidade. Ah, mas ele me magoou muito, ele me traiu. Se isso aconteceu com você, eu sinto muito mesmo, porque é difícil. Mas se você quiser viver essa relação e continuar ali, dando uma chance para você, para o outro, você vai ter que, pôr um ponto e seguir em diante. Se vocês estão tendo muitos desencontros com a conversa de vocês, de novo, não adianta você trazer a discussão da semana passada, da retrasada, e da outra, e da outra, e da outra, e da outra. Porque não vai adiantar. Nem você sabe tantos detalhes daquilo que aconteceu para você trazer e vamos lavar roupa suja, é cansativo. Vamos seguir daqui em diante. Não traga coisas do passado. Não traga fantasmas do passado, mesmo que às vezes o fantasma seja bem recente. Vamos seguir em diante. Siga em diante. Solta o peso. Que você trazer o passado é como se você carregasse uma mala de pedra, sabe? Uma mala bem bonita, porque parece bonito, né? E você assim, olha, aquele peso. Não faça isso com você. Você não merece isso. Não falo isso pelo teu parceiro. Porque eu não sei da história. Como eu falei, você tá vivendo a história. Não sou eu. Mas não traga o passado, não carregue essa mala de pedra, porque é uma mala do passado, ruim de carregar e muito, muito pesada. Não faça isso com você. Você não precisa passar por isso. Eu falei que eram 10, mas vocês vão lembrar, quem assistiu a live de terça-feira, eu falei que tinha um número 11, que eu, na hora que eu tava assim, colocando aqui, organizando o pensamento, isso veio muito claro, que é uma coisa assim que eu vejo que é difícil para ambos os lados. A gente erra, a gente faz coisas que às vezes decepcionam.
Porque a maioria das coisas, quando elas saem erradas, a gente decepciona o nosso parceiro. E eu vou dizer pra você que a gente precisa aprender uma coisa muito importante. Aprender a pedir desculpa. Será que você pede desculpa? Não falo aquela pessoa que pede desculpa por tudo, tá? Porque quando a gente pede desculpa por tudo, amigona, não tá valendo. É quando você reconhece que você errou. Porque às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra pegando pesado demais. Às vezes a gente erra e a gente decepciona o outro. Ah, mas Elô, errar é humano. Sim, amada, errar é humano. E pedir desculpa é mais humano ainda. Então, observa dentro do seu relacionamento. Ah, falou assim, mas é ele que tem que pedir desculpa. O homem não sabe pedir desculpas. De novo, grande explicação para isso é que a visão deles realmente às vezes é meio distorcida, diferente da nossa. Por isso que a gente precisa falar a verdade. A gente precisa comunicar que você ficou magoada. Com educação. Por isso que é um trecho, sabe, gente? Eu acho que depois eu vou até fazer um post, daqueles posts que tem um monte de dicas, sabe? Que você vai passando de lado. Para colocar esse caminho para vocês não esquecerem. E eu vou falar assim, voltando um pouco aqui no pedir desculpa, eu acho muito bonito quando a gente pede desculpa de forma sincera, real. O outro sente essa energia. Às vezes a gente tem que pedir desculpa pro nosso filho, porque às vezes a gente no calor da emoção, você gritou, brigou, fez errado. Às vezes a gente tem que pedir desculpa ali pra nossa amiga. Às vezes a gente tem que pedir desculpa também para o nosso companheiro. Pedir desculpas é uma coisa linda e que muitas vezes é o caminho da cura de um relacionamento. E eu tô vendo aqui que tem bastante gente que tá com dificuldade em pedir desculpas. Realmente, às vezes a desculpa ela não é real, às vezes a pessoa só fala que ela desculpa. Ai, desculpa. A gente não quer ouvir isso. Daí, se acontecer uma coisa dessa, você fala assim, então tá bom, tudo bem, deixa passar um pouco, e aí depois você retoma a conversa com a pessoa. Fala assim, eu sei que você me pediu desculpas, mas a forma como você falou as suas desculpas, eu não sei, eu acho que eu não senti verdade. E você coloca isso pra pessoa. Assim, eu tô ensinando aqui, gente, uma forma bem nova de você se relacionar. De uma forma diferente, mais leve, mais educada, mais amorosa, mais gentil e muito profunda. Mas você vai ter que colocar isso de uma forma para trazer um real bem-estar para tua vida. E eu sei que é possível. Bom, gente, eu vou retomar aqui os 11 pontos. De novo falando para vocês que tem a live 1, quem não assistiu, assista. E vamos lá. Amor próprio, ser independente, ter a sua personalidade, segurar as expectativas, falar a verdade. Se você não sabe como, aprenda. E eu dei boas dicas aqui hoje de como você falar a verdade. Respeite as diferenças. Diga não e diga sim. Não grite, não ofenda. Se você estiver precisando de algo, peça com carinho. Não jogue na cara o passado, pois todos temos o famoso teto de vidro. Telhado de vidro, né? Teto de vidro, telhado de vidro. E aprenda a pedir desculpas. Em vez de 10, foram 11, que tinha este último ponto que eu acho muito, muito válido, importante e difícil da gente colocar isso em prática. Eu vi que quando eu falei aqui de pedir desculpas, eu tive bastante mensagem aqui. Eu gostaria de conseguir ler, né? Mas a história de todas vocês. Então, gente, eu vou pedir que vocês coloquem esses comentários, porque depois eu gosto de ler, eu gosto de responder vocês.
Depois que terminar a live, essa live ela vai ficar gravada, vai ficar disponível. Vai lá, entra nos comentários, coloca os comentários, gente. Porque é uma forma que eu tenho de saber, inclusive, se o que eu tô falando e a forma como eu tô falando, eu tô conseguindo transmitir para vocês o caminho. Porque é um caminho que você vai pegar essa forma e você vai colocar para vivenciar na sua realidade. Então eu vou pedir para vocês que vocês coloquem depois se vocês estão conseguindo acompanhar, se a forma como eu estou explicando para vocês tá sendo uma forma assim fácil, simples, né? Porque isso para mim tá super enraizado. Para mim tá fácil. Eu quero saber se isso também tá fácil para você. Se você tá conseguindo trazer esse entendimento, se tudo isso está encaixando na tua vida. Façam isso, por favor, eu peço de verdade, tá, gente? Bom, nosso tempo tá chegando quase no fim, passa muito rápido, né? E o que eu quero dizer pra vocês? Quem ainda não me segue no canal do Telegram, corre lá, gente, o link tá na minha bio. Eu quero que vocês participem lá, porque assim, eu tô colocando coisas muito interessantes, temas bem legais lá no Telegram. Tá assim, o conteúdo é diferente. Eu falo, gente, eu tenho uma criatividade, tenho muito assunto, muita história, são muitos anos fazendo terapia, grupos, então eu tenho muita história para contar, muito aprendizado. Então eu vou pedir para vocês participem do canal do Telegram, né? Porque lá também tem outros conteúdos, então tem um conteúdo aqui, aí tem um conteúdo lá, e assim tem muita coisa que eu tô colocando porque eu quero realmente ajudar vocês. Eu quero que essa paz que eu consegui encontrar, essa harmonia que eu consegui encontrar dentro do meu relacionamento, que foi uma cura, que foi um caminho, foi um despertar, que isso seja real e que isso possa servir assim de inspiração para você, certo? Então, gente, ó, vou começar a me despedir aqui. Tô vendo que vocês escreveram aqui, que foi muito bom, mas depois escreve no post da live. Compartilha com as suas amigas, com a sua mãe, compartilha com a sua filha. Isso mesmo, minha flor, compartilha. Pega o aviãozinho, manda para as pessoas, porque é uma forma que a gente tem de alcançar um maior número de almas femininas que vão despertar. E esse despertar, ele tem o objetivo de trazer para a tua vida mais harmonia, mais paz consigo mesmo. A gente não tem coisa melhor que a gente encontrar essa paz dentro das nossas relações. Eu não vou ensinar aqui como você se prender a alguém. Eu vou ensinar você aqui a como você se libertar disso e você estar em conexão com você mesma. Você vai ficar tão bem com você mesma que quem estiver ao seu lado vai se beneficiar dessa pessoa que você está se tornando. E até a live de domingo, que é a nossa 11/11 de domingo, com perguntas e respostas com o nosso amado oráculo da deusa, e eu vou mostrar o oráculo, meu oráculo, para vocês. Um beijo e até mais!